Vamos à palavra de hoje. Pegue o seu caderno, pegue sua Bíblia, pegue sua caneta e tome nota para aquilo que Deus vai ministrar ao seu coração nesse momento. Amém? Nesse 8º dia de jejum, nessa segunda-feira, nesse primeiro dia dessa semana. Muito bem. E a palavra de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14 e o versículo 22. Amém? Vamos à palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Eu quero falar para você sobre o tema A Fé que Vence o Medo. Aleluia. Amém? A fé que vence o medo. Então, vamos à palavra de Deus, que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. E a palavra de Deus diz assim: E logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Aleluia! Com certeza você conhece essa história, você conhece esse episódio na palavra de Deus, que fala sobre a experiência de Pedro, que andou sobre as águas a convite de Jesus, né? Ele teve muito medo, quase afundou, mas ele clamou ao Senhor e o Senhor o socorreu e ambos entraram no barco. Mas é sobre essa história que eu quero falar com você, sobre a fé que vence o medo. Você sabe que o medo é um sentimento universal, não é verdade? Não há quem não sinta medo diante de uma ameaça. Não há quem não sinta medo diante de um diagnóstico médico preocupante, diante de uma crise financeira. Não há quem não sinta medo diante de uma possível demissão no seu emprego. Então, o medo, ele é um sentimento inconsciente, mas ele é real. E muitas vezes o medo, ele pode ser também incontrolável. O medo também pode nos paralisar. E o pior, o medo pode nos fazer naufragar. Mas eu quero falar para você sobre a fé. Porque a fé nos faz vencer o medo. Por isso que o medo é o maior inimigo da fé. O maior inimigo da fé não é a incredulidade, mas o medo. A incredulidade é o resultado do medo. Mas quando a nossa fé é fortalecida em Deus, aleluia, a nossa fé vence o medo. Qual o medo que você tem enfrentado hoje? O que tem te amedrontado? Medo de receber uma notícia ruim? Medo de fracassar em algo? Medo de não ver talvez um desejo, um sonho seu realizado?
Essa palavra é para aumentar a sua fé nesse dia e fazer você vencer o medo. Vamos ver o que nós podemos aprender com esse texto. Bom, o cenário aqui é muito assustador realmente. Os discípulos estavam no meio do lago, que era um lago enorme, e eles estavam sozinhos no barco. A Bíblia diz que os ventos eram contrários, eles estavam remando sem sair do lugar, e era por volta das 4 horas da manhã, da vigília da noite, da quarta vigília da noite, e eles olham ao longe, né, um fantasma, aparentemente um fantasma andando sobre as águas, e eles não sabiam que era o Senhor Jesus, e aquilo aumentou ainda mais o medo no coração deles. Aquele era um cenário que eles nunca tinham vivido antes. E quantas vezes nós também nos vemos em situações, em cenários que nós nunca vivemos antes. Cenários de extrema complexidade, de extrema necessidade, e tudo à nossa volta parece contrário, o coração chega a ficar gelado, não é? Como os dos discípulos. Mas nessa experiência dos discípulos, nós vemos como nós podemos vencer o medo. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, o que me faz vencer o medo e que faz você vencer o medo, é saber que nós temos um intercessor. Aleluia. E o nosso intercessor se chama Jesus Cristo. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque aqui no texto que nós lemos, fala que enquanto os discípulos estavam no barco, Jesus estava no monte orando. Olha o que diz a palavra aqui no versículo 22. Lá no primeiro texto que nós lemos, e logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar diante dele para outro lado, enquanto despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar. Quero dizer para você que o nosso Senhor Jesus está orando por nós, está intercedendo por nós. Amém? Ele é o nosso grande sumo sacerdote nesse momento. Ele está vendo a sua dificuldade, ele está vendo sobre o que você está passando. O livro de Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou os céus, por isso temos firmemente a nossa confissão, porque ele se compadece das nossas lutas, das nossas dificuldades. Por isso podemos chegar com confiança diante do trono da graça. Amém? Então, Jesus está vendo a situação que você está passando e creia, Ele é o seu intercessor, Ele é o seu advogado, Ele está olhando a sua causa. Amém? Os ventos podem ser contrários. Muitas vezes você está remando com dificuldade, mas o nosso sumo sacerdote está vendo e está vindo na nossa direção. Amém? Outro detalhe desse texto é que Jesus veio na direção deles na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite era por volta das 3 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã. Era o momento mais escuro da noite. É a hora mais sombria, é a hora mais difícil. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele não vai te abandonar no momento mais difícil da sua vida. Talvez você esteja vivendo a hora mais sombria da noite, o momento mais difícil, mas o Senhor está vindo na sua direção. Mas alguém pode perguntar, pastor, por que o Senhor demorou tanto tempo para vir na direção dos discípulos? Por que o Senhor chegou só naquele momento? Por que Ele demorou? Será que é falta de amor? Será que é descuido? Será que foi indiferença? Não, não foi indiferença nem falta de amor. Sabe por que o Senhor veio naquele momento? É porque o Senhor queria mostrar para eles que quando todos os recursos dos homens se esgotam, é nesse momento que o Senhor Jesus entra em ação. Amém? É quando as nossas forças se esgotam, é quando parece que tudo à nossa volta entra em colapso, é quando o que está ruim fica pior. É nesse momento, na quarta vigília da noite, na hora mais difícil, é que o Senhor chega com a solução, porque Ele tem recursos ilimitados. Amém? Talvez você esteja vivendo agora o momento mais difícil nesse jejum. Talvez seja a fase mais difícil dessa enfermidade. Parece que a crise piorou. Sabe, eu quero dizer para você, o Senhor não te abandonou. Ele está vindo na sua direção. Os seus recursos podem ter se esgotados. Você pode não ter mais o que fazer, mas você pode vencer o medo, porque o Senhor já está vindo na sua direção. Ele não vai te abandonar na hora mais difícil. Amém? Mas o interessante é que quando o Senhor Jesus vem para ter com os discípulos, no versículo 25, a Bíblia diz aqui que Ele veio
andando sobre as águas. Amém? Ele veio andando por sobre o mar. Olha que detalhe interessante aqui. Por que o Senhor Jesus veio andando sobre as águas? Por que ele não veio voando? Por que ele não veio de barco? Por que ele não piscou o olho e já apareceu no barco? Sabe por que Jesus veio andando sobre as águas? Porque as águas naquele momento eram o maior inimigo dos discípulos. As águas que estavam batendo com violência no barco. Os discípulos não tinham nenhum controle sobre aquelas águas. Então o Senhor Jesus, ele vem pisando sobre as águas, exatamente para mostrar para os discípulos que todo aquele problema estava debaixo dos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Aquilo que era maior do que os discípulos, não era maior do que Jesus. Amém? Aquilo que os discípulos não tinham controle sobre o mar, sobre as ondas, mas estava debaixo do controle dos pés de Jesus. Eu quero dizer para você que esse problema que você está enfrentando, que você não tem controle sobre ele, não é maior do que o nosso Deus. Aleluia. O nosso Senhor, ele é maior do que esta doença. Ele é maior do que esta pandemia. Ele é maior do que essa crise financeira. Ele é maior do que esta ameaça. Aleluia. Não importa o tamanho do seu problema. Deus é maior. Deus é maior. É como diz aquela famosa frase: não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. E Jesus está vindo na nossa direção nessa noite, aleluia. Enquanto Ele vem na nossa direção, Ele vem pisando sobre a cabeça do diabo, Ele vem pisando sobre essas enfermidades, Ele vem pisando sobre as ondas do mar, para mostrar: eu sou maior, eu tenho o controle. Você pode dar um glória a Deus aí, aleluia. Aquilo que é impossível para você, para Deus não é impossível. Amém? Glória a Deus. Mas quando Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos ficaram com medo. Eles ainda estavam com medo, eles ainda estavam ali aflitos com aquela situação, ainda mais vendo aquele homem vindo na sua direção, que eles não sabiam que era o Senhor Jesus. E sabe o que o medo faz? O medo distorce a nossa visão, porque eles olharam Jesus como se fosse um fantasma. Os discípulos estavam tão apavorados que eles pensaram que o Senhor Jesus fosse um fantasma. Eles gritaram: é um fantasma, é um fantasma. E quantos também estão assim hoje, com tanto medo, que não conseguem ver a solução vindo na sua direção, não conseguem enxergar a porta que Deus está abrindo, mas o Senhor vai tirar esse medo do seu coração em nome de Jesus. E como que Ele tira o medo? Está aqui no versículo 27, olha o que diz a palavra de Deus, como que Jesus tira o medo do coração dos discípulos. Quando Jesus chega, imediatamente Ele disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. Olha que interessante, quando Jesus chega perto dos discípulos, a primeira coisa que Ele fala é o seguinte: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Olha que detalhe interessante, Jesus não chegou acalmando a tempestade, Ele não chegou acalmando o vento, Ele não chegou acalmando as ondas, não. Ele chegou acalmando o coração dos discípulos. Ele chegou acalmando a tempestade que estava do lado de dentro. Entende? A tempestade continuou, mas Jesus acalma a tempestade do lado de dentro. E o que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: Jesus está acalmando a tempestade do seu coração. Quantas vezes nós temos lutas por fora, como diz o apóstolo Paulo, e temores por dentro. E nós ficamos com tanto medo. E o Senhor nessa noite está dizendo: não temas, eu sou contigo. Eu cheguei. O Senhor está tirando hoje o medo do seu coração. Amém? Ainda que você olhe para um lado, olhe para o outro e veja ventos contrários e veja a tempestade, o Senhor está tirando o medo do seu coração nesse momento. Aleluia. Amém? Ele está acalmando o seu coração, porque pior do que a tempestade de fora é a tempestade do lado de dentro. Amém? Em nome de Jesus, acalme o teu coração nesse momento, porque o grande eu sou já veio na sua direção. Amém? Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou a solução, eu estou agora perto de você. Acalma o teu coração, porque aquilo que você não pode controlar,
está debaixo dos meus pés. Aquilo que te ameaça está debaixo do meu controle. Posso ouvir um glória a Deus aí do outro lado? Amém? E aquela palavra renovou o ânimo dos discípulos, aquela palavra renovou a fé dos discípulos, como essa palavra nessa noite está renovando o seu ânimo, está renovando a sua fé, em nome de Jesus, amém? E depois de ouvir aquela palavra, Jesus dizendo, não temas, eu sou, Pedro foi tomado de tanta fé, que ele saltou do barco e falou, Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando, fala para eu ir ter contigo. Me deu uma palavra, e Pedro levantou, e Pedro saltou do barco, e foi andando sobre as águas, enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Na verdade, Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus. Ele andou sobre a palavra que Jesus disse, vem. Então eu quero dizer que nós estamos andando sobre a palavra firma o nosso chão, a palavra cria uma ponte onde nós não vemos ponte. Deus está criando um caminho para você passar nesse dia. Essa palavra aqui é para preparar você para chegar do outro lado, para receber a sua vitória em nome de Jesus. Amém? É claro que no meio do caminho, você pode olhar para o vento, olhar para a dificuldade, e você pode ser tentado a fraquejar na fé. Como Pedro, no momento da sua caminhada, a Bíblia diz que ele reparou na força do vento, parou de olhar para Jesus e ele começou a afundar. Mas Jesus, naquele momento, quando ouviu Pedro clamando, falando, Senhor, socorre-me, Jesus veio na direção de Pedro, tomou Pedro pela sua mão, levantou Pedro e falou, Pedro, eu ainda estou com você. Vamos entrar no barco. Então, talvez hoje você esteja pensando que vai naufragar. Talvez hoje você esteja passando um momento que você fala assim, Senhor, eu não vou conseguir, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Senhor, eu preciso crer. Porque Jesus disse para Pedro e para os discípulos, por que vocês são tão tímidos, homens de pequena fé? Eu quero dizer que o Senhor está aumentando a sua fé hoje. O Senhor está tomando você pela tua mão, está te levantando, está te reerguendo. Primeiro dia dessa segunda semana do jejum, o Senhor hoje está começando um novo ciclo na sua vida, em nome de Jesus, amém? Ele te levanta, Ele entra com você dentro do barco, e nós vamos falar verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus, aleluia, glória a Deus. Eu não sei qual é a tempestade que você tem enfrentado, e aqui eu quero concluir esta palavra para você. Não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua tempestade, mas não duvide da promessa de Deus. Não duvide do poder de Deus. Não duvide do socorro de Deus. Vença esse medo nessa noite em nome de Jesus. O Senhor hoje está aumentando a sua fé através dessa palavra. Amém? Porque quando Jesus disse para os discípulos, por que vocês duvidaram, homens de pequena fé? Então, quantas vezes nós duvidamos? Não duvide. O medo faz a gente duvidar, mas a fé nos dá certeza que nós vamos alcançar, que nós vamos vencer, que nós vamos chegar do outro lado. Amém? Essa é a fé que vence o medo. É a fé da palavra de Deus, de olhar para Jesus e de confiar naquele que é o nosso intercessor, está agora ouvindo a nossa oração e vindo na nossa direção. Fica com essa palavra nessa noite. Deus abençoe sua vida. Que você possa meditar nessa palavra hoje antes de dormir, amanhã ao acordar. Venha o vento que vier, você não vai afundar. O Senhor está com você. Amém? Glória a Deus.